Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Totelli News. Eu sou o Kelvin Farias, seu careca favorito, e aqui eu falo de notícias de carro, sem roteiro e improvisado, quase todos os dias. Aqui é o lugar para você se informar sobre o mundo automotivo enquanto se entretém. E eu tô bom, você tá bom? Espero que você esteja e vamos para as notícias de hoje. Vamos falar da Fórmula 1 hoje. Faz tempo que eu não faço um vídeo de Fórmula 1 aqui no canal, vocês pediram bastante. Eu não vou conseguir fazer uma cobertura tão extensa quanto que o Ressaca Motor faz, por exemplo, que tá aí todo dia também falando sobre as notícias, né? Então, recomendo o canal dele, caso vocês queiram aí ver mais das fofocas. Hoje nós vamos usar esse tier list das pinturas da Fórmula 1 para usar de pretexto para então falar um pouquinho o que eu tô achando do que foi essa pré-temporada. Beleza? Esse tier list foi criado pelo Lonely Driver, seguidor aqui do canal. Um salve para você, meu amigo, e vamos lá. Vamos começar na ordem que tá aqui embaixo. Temos primeiro aqui então o carro da Red Bull, que eu vou colocar no bom, quase que obra-prima. Por que isso? Esse carro da Red Bull, quando foi mostrado lá naquele evento, que eu inclusive assisti, né, ao vivo, no evento lá, no estúdio, nas renderizações, ele tava com um tom de azul, mesclando o roxo Red Bull com o azul da Ford Performance, e tava bem mais brilhante, né, uma cor bem mais viva, lembrando uma Red Bull mais ali 2013, lembrando uma Toro Rosso, e eu tinha achado espetacular de bonito. Só que aí na vida real o carro é bem mais escuro. Tudo bem que essa foto que eu peguei aqui é uma foto que tava num dia nublado, né? Mas ainda assim, na vida real, pelo pouco que eu vi, ele tá um azul bem mais escuro. Pelo menos não tá fosco, mas tá um azul bem mais escuro, né? Então, eu gostaria que fosse mais aquele azul brilhante, vibrante que estava no estúdio. Talvez em pistas que tenham bastante sol, né? Talvez o sol dê um brilho extra pra essa cor. Mas, de qualquer forma, tá mais bonito esse ano do que ano passado. E como que tá a situação da Red Bull no campeonato, né? Na pré-temporada? Especulava-se que a Red Bull tinha uma maracutaia de motor, tal como a Mercedes, acabou que ela não tem, e ela se juntou com as outras equipes para tentar ferrar a Mercedes, né? Então a Red Bull, do que eu vi, não vem como favorita. O Max Verstappen sim, porque ele já encontrou técnicas de pilotagem para lidar com as mudanças de regulamento. Nós temos esse vídeo aqui que eu vou tentar colocar sem tomar strike, ó. Repara que ele tá vindo na reta aqui em 8ª marcha, regaçando. Pera aí que deixa eu colocar aqui o modo teatro, que daí fica melhor. Pronto, ó. Vamos tentar não tomar strike. Ele colocou terceira naquela curva. Chegou a colocar primeira aqui no Bahrein, ó. Ele tá usando as reduções de marcha exageradas para forçar uma carga maior na bateria na saída de curva. Olha, chegou a colocar a primeira de novo ali. Não se faz aquela curva em primeira. Ele tá sempre colocando uma marcha a menos nas curvas. Isso aqui vai dar briga, vai ter piloto choramingando, com toda certeza. Vão tentar proibir fazer esse tipo de coisa, ou então vão imitar, né? Mas o Verstappen foi o primeiro a ter essa sacada. O Verstappen disse que a Fórmula 1 2026 é uma Fórmula E com esteroides, por conta disso da bateria, né, de você perder velocidade no meio da reta, e por conta também de como que vai ser um campeonato muito mais sobre gerenciamento de bateria do que sobre velocidade pura, né? Essa é a primeira vez na história da Fórmula 1 que os carros não podem andar em pé fundo o tempo todo, que senão você perde potência, né? Porque o carro hoje em dia ele tem 50% de potência da bateria e 50% de potência do motor a combustão interna, né? Então é uma era muito nova na Fórmula 1 isso. Mesmo sendo dentro da era híbrida, ainda assim é um tipo novo de pilotagem que o Verstappen já criticou duramente. E honestamente, do pouco que eu vi, eu acho que eu concordo com ele. Se fosse pra assistir um campeonato de gerenciamento de baterias, eu assistia a porcaria da Fórmula E. Vamos ver, né? O Verstappen tinha falado no passado que se a Fórmula 1 2026 não fosse legal de guiar, ele se aposentaria porque ele tem outros planos. E aí com isso nós conectamos com a McLaren. Eu vou pular aqui, eu não vou seguir a ordem que eu tinha dito não, né? Mas temos aqui o carro da McLaren, que tá a mesma merda de sempre. Não vou colocar feio, mas também poderia ser melhor. McLaren está aqui, ó. Essa aqui são as renderizações. Nos renders ele está um pouco mais laranja. Na vida real eles chegaram a correr com o carro um pouco mais preto, né? Um pouco mais apagado. Esse carro laranja ele tem a calota do Google Gemini, que eu achei que não ficou legal. Eu acho que o carro da McLaren tá mais feio do que o ano passado.
essa calota do Gemini, essa questão aqui do azul da Deep World, tem outro azul aqui em cima, tem vários tons de azul diferentes, nenhum é o azul McLaren em si, e o carro tem esse aspecto de que tem adesivos laranja em cima da fibra de carbono, o que não fica legal, sabe? A McLaren poderia ter feito um trabalho um pouco melhor. Foi uma pintura meio preguiçosa. Não digo repetitiva, não ligo de ser repetitiva, mas foi meio preguiçosa. Tinha formas melhores de integrar o Gemini, o Deep World, tem uma outra marca em cima que eu esqueci também o nome, né? Acho que tinha formas melhores e mais criativas de usar o laranja. E por que eu citei a McLaren, né, em relação ao Max Verstappen? Porque a McLaren não, o Lando Norris abriu a boca de novo. Lando Norris disse que tá achando ruim, aposenta. Foi basicamente isso que ele falou, meio que dando uma indireta em relação ao Max Verstappen, a fala do Max Verstappen. Lando Norris, eu fiz algumas thumbnails de live no meu canal ano passado, onde eu brincava com uma especulação envolvendo a sexualidade dele, o que é uma coisa que foi meio paia da minha parte. O que eu de fato não gosto no Norris é justamente isso, justamente essa falta de carisma, essa incapacidade de tancar as merdas que ele fala, né? Porque ano passado ele falou um monte de asneira ao longo do ano, e quando ganhou o título veio e pediu desculpa. Agora começa o ano e já tá falando asneira de novo. Então eu não sei, eu não gosto da personalidade dele pública como uma figura de piloto de Fórmula 1. Não tô aqui pra fazer julgamento da pessoa dele, a pessoa dele não me interessa. O que me interessa é o show. E eu acho que ele dá um show ruim. Eu não gosto do Lando Norris, não acho que ele tenha o talento todo assim que ele mesmo por hora acredita ter. Acho que tem pilotos melhores que ele no grid que fariam mais com o carro que ele fez, e ele já começou a falar merda antes do carro do McLaren se provar, que é um carro que ficou meio escondido na pré-temporada. Ele não se destacou em nada, mas com certeza é uma das 4 principais forças. Então o McLaren eu coloco aqui no poderia ser melhor a pintura. Continuando no tier list, temos aqui agora o que pra mim é hoje o carro mais bonito do grid, que é o carro da Visa Cash App Racing Bulls, ou VCARB, como ficou apelidada. Em um dos dias, pelo que eu vi, a VCARB bateu o recorde de voltas num dia só, numa pré-temporada. Chegaram a fazer, se eu não me engano, 165 voltas. É um carro que ficou bem consistente. O motor Red Bull Ford Powertrains tá sendo bem surpreendente. Eu esperava que ele fosse bem pior. Então a VCARB vem como uma força um pouco mais forte ali de meio de pelotão. Provavelmente, assim, eu arriscaria dizer que eles vão chegar em 5º ou 6º no campeonato. Se não forem incompetentes, eles devem chegar em 5º ou 6º no campeonato. VCARB vem muito bem e o carro ficou lindo, né? Não tem o que discutir. Esse carro tá maravilhoso. Essa calota branca, o azul brilhante com os detalhes brancos e a Red Bull aqui também bem presente. O carro tá maravilhoso de lindo. Ele não só ficou bonito nos renders, como também nas imagens dele correndo de verdade, que eu não posso colocar muitas aqui, senão toma strike, né? Mas enfim, o carro tá muito bonito mesmo. E eu torço para que a VCARB tenha um bom ano. Coloco aqui em obra-prima. Falando em meio de pelotão, outra do meio de pelotão que provavelmente também vai brigar ali pelo 5º ou 6º lugar no campeonato ao lado da VCARB é a Alpine, por incrível que pareça. A gestão do Flavio Briatore, você pode criticar o que for ele como pessoa, mas ele como gestor de Fórmula 1 já se provou há muitos anos. Flávio Briatore é uma figura problemática e emblemática na Fórmula 1, e ele tá tomando as decisões agora na Alpine. A decisão que ele brigou foi para trocar o motor, né? Trocar o motor de Renault para Mercedes. Então a Renault não fabrica mais o motor, né? Para a equipe Alpine. E essa troca de motor fez muito bem pro carro. O carro também foi bem consistente durante a pré-temporada. Chamaram a atenção com uma nova asa, o que deve também ser bem interessante. Então nós temos duas equipes inovadoras no quesito asa. Eu vou colocar o carro aqui no bom, porque eu achei bem mais bonito que ano passado. Aqui, ó, aqui nós temos uma imagem da vida real. Em questão de pintura, tá mais bonito. Flávio Briatore tá botando o bedelho em tudo, e o motor Mercedes se provou mais consistente. O motor Mercedes, a gente já vai falar sobre ele é para ser o motor mais forte do grid. Tem uma asa inovadora, tem pilotos razoavelmente aceitáveis. Acho que o Gasly com certeza vai ser o líder da equipe, vai pontuar muito mais. Então é para ser um bom ano para a Alpine, que vem aí se arrastando nos últimos anos, né? Torço para que a Alpine tenha também um bom ano. Coloco a Alpine aqui na pintura boa e também tenho boas expectativas para a Alpine esse ano. Já que eu citei a Mercedes, vamos colocar a Mercedes aqui como o primeiro carro feio. Tudo bem se eu colocar no carro feio? Vocês vão discordar de mim? Achei feio, cara. Achei feio o carro. Achei bem feio.
Eu acho que a Mercedes fica mais bonita quando eles usam mais do prata. E aquela solução que ficou parecendo uma zebrinha aqui na lateral, né? Que supostamente é uma referência à Adidas. Não achei que ficou legal. Achei que foi um carro muito apagado na pista aqui na vida real. Não gostei. Mais de um motor, né? A Mercedes aí, vocês devem saber que a Mercedes está com uma solução inovadora, né? Uma solução que usa uma brecha de regulamento. A taxa de compressão ela foi reduzida para 16:1, ou seja, imagina que tem essa latinha aqui, isso daqui é o tamanho da câmara de combustão. Você divide ela por 16 partes de ar para uma parte de combustível. É assim que tá hoje em dia na Fórmula 1. E a Mercedes conseguiu uma forma onde os materiais se dilatam com a temperatura, pelo que eu entendi, e quando o carro está em funcionamento na corrida, a taxa de compressão sobe para 18 partes para 1, você coloca um pouco mais de ar, com isso você consegue extrair um pouco mais de potência. Eu vi especulações falando de 15 cavalos, de 20 cavalos, 25 cavalos, especularam até um número enorme de 400 cavalos, o que eu nem acho possível. De qualquer forma, a vantagem de motor da Mercedes que vinham especulando desde lá de 2023 é justamente essa questão da taxa de compressão. A Red Bull se juntou com as outras equipes, tentaram burlar isso. Tentaram banir isso. Pediram para que a FIA fizesse um teste de medição de taxa de compressão tanto com o motor em temperatura normal quanto em temperaturas mais altas, mas como o regulamento foi escrito com a bunda, aparentemente a Mercedes está liberada para usar esse motor. Dizem as más línguas que a Mercedes segurou um pouco a performance na pré-temporada para poder não escancarar essa falcatrua, né? essa solução inovadora. Eu gosto disso, eu gosto de ver as equipes brincando com o regulamento, extraindo ali o máximo do regulamento. Mercedes deve vir aí como a favorita, ao lado de uma outra equipe surpreendente como favorita. E sinceramente, sobre essa polêmica do motor da Mercedes, eu acho que ela é perigosa porque a Mercedes está fornecendo para 4 equipes do grid, 4 ou 5 equipes do grid, não lembro de cabeça agora. Então é um pouco perigoso você ter um motor mais potente para tantas equipes assim. Por outro lado, a culpa disso é do regulamento que é mal escrito. Eu gosto de ver um campeonato de construtores construindo. Se alguém construiu algo que é uma vantagem, você não pune ele, você deixa ele vencer para esfregar na cara da incompetência dos outros, e os outros que sigam e copiem e que inventem também. Já tem alguns anos que a Fórmula 1 vem podando as asinhas de novas invenções, e eu acho isso chato. Você pode argumentar que isso é para poder preservar o esporte, mas eu acho chato. Eu gostaria de ver mais tecnologias novas surgindo dentro da Fórmula 1. A Audi, por exemplo, a Audi entrou para a Fórmula 1, né, porque a Fórmula 1 se moldou para a Volkswagen, que ia ser Porsche, depois virou Audi. A Audi vem para a Fórmula 1 para desenvolver tecnologias de carros híbridos, mas ela vem com uma demanda de carros de rua, então eu gostava mais quando a Fórmula 1 criava as tecnologias que depois impactariam a rua, e hoje a gente vê que o mercado de carros de rua híbridos com padrão Euro 7 estão impactando negativamente a Fórmula 1. Inverteu a lógica e eu acho chato. E você mudar o regulamento no meio do campeonato, você não ajuda nesse problema, né? Então se a Mercedes foi a melhor, que a Mercedes ganhe de novo. Não ligo. Eu prefiro que o circo pegue fogo, né? Só que o carro da Mercedes tá feio. A Mercedes é a favorita e o carro da Mercedes tá feio. Não sou fã também do Kimi Antonelli, mas vamos ver, né? Talvez seja o primeiro título do Russell. Vamos descobrir só ao longo do ano aí. Já que eu falei da Audi, vamos colocar a Audi aqui, ó, no Demita quem aprovou isso agora. Para mim, não há dúvida que a Audi é o carro mais feio do grid, a pior pintura. Um tom de cinza muito mal escolhido. O tom de vermelho é bacana, mas esse tom de cinza aqui, ó, no sol aqui ficou muito esquisito. O carro parece que tá sujo. Ao mesmo tempo que a parte preta brilhante e a parte vermelha, elas não têm um design criativo, só é basicamente polígonos colocados ali. O design ficou muito ruim. O nome do modelo é o Audi R26, né? Desde o render eu já tava achando esse carro feio. O uniforme da Audi também é horroroso. Na questão de linguagem visual, a Audi tá uma merda. Mas uma coisa que eu fiquei surpreso é que a Audi não andou tão mal quanto eu imaginava, cara. A Audi tá vindo com motor próprio, motor feito aí do zero. O carro não é feito do zero, né? O carro pegaram de base ali a expertise da antiga Sauber, né? Mas o motor é do zero. E eu tô surpreso deles não terem sido o pior dos carros de pré-temporada. Estou surpreso. Não acho que a Audi vá pontuar, não acho que é justo cobrar do Gabriel Bortoleto que ele pontue esse ano. É um ano para a Audi entender como funciona a Fórmula 1 e se adaptar, né? Mas ainda assim eu não acho que a Audi vai ficar sempre lá no fundo do pelotão.
Não acho que vai ficar sempre, não. A Audi deve ficar ali 15º, 14º. Pelo que a gente viu na pré-temporada, né? Não tenho certeza. Só que o carro é feio. O carro é muito feio. Outra também que tem um carro, pra mim, que ficou feio, mas não vou colocar o Demita quem aprovou. O Demita quem aprovou. Ou vou. Não, vou colocar no Demita sim. O carro da Cadillac. Vamos falar da Cadillac. Cadillac vem pra usar motor Ferrari. O caso do Cadillac é invertido, né? Porque o motor já existia, eles tiveram que criar o carro do zero. Cadillac não chamou atenção positivamente nos testes, mas também não foi nenhuma catástrofe, o quanto eu imaginava que seria. Cadillac também deve ficar ali em 17º, 18º, brigando ali com a Audi. A briga das duas é para não chegar em último. Essa que é a principal briga deles. E o carro também tá muito feio, porque você tem vários dos Cadillac V-Series muito bonitos de pintura, o que ajudaria nos Estados Unidos a você criar uma identidade de marca. E aí os caras escolhem aquela pintura branca que não fez o menor sentido, o carro metade branco, metade preto, sendo que você tem esse V-Series azul que incorpora os elementos do logo da Cadillac ao longo da pintura. Você tem este amarelo que é o mais icônico, capa do Forza e tudo mais. Então você tinha pinturas já icônicas no V-Series que você poderia colocar na Fórmula 1 e que iriam ficar bonitos, mas escolheram essa pintura aí, que sinceramente ficou muito feio. O próprio carro da Cadillac na Fórmula E, que também tem o mesmo patrocínio daquela TWG, o próprio carro na Fórmula E eu vi que tinha ficado um pouco mais bonito, se não me engano. Ou mesmo essa minha antiga thumbnail aqui do Google, aqui, ó, mesmo essa daqui também já tinha ficado melhor. Qualquer opção era melhor do que essa. O carro tá muito feio. E, de novo, não tem muito o que dizer, é só torcer para que não chegue em último. Fiquei surpreso de ver a Jim Beam aqui, né, o Whisky Jim Beam como patrocinador, né, eles estão cortando o patrocínio de bebidas alcoólicas aos pouquinhos, né. Inclusive, o próprio Whisky Jim Beam seria uma boa pintura, seria uma pintura melhor. O vermelho, amarelo e dourado da Jim Beam ficaria melhor no carro da Cadillac do que essa pintura. Pintura muito feia, demita quem aprovou. Estou me alongando muito, vai ser um vídeo um pouco mais longo do Total News, ok? Mas eu vou dar uma aceleradinha porque tem pouco pra gente falar aqui agora. Vamos falar da Haas, que é para mim o segundo mais bonito do grid. Haas que também usa motor Ferrari, que também deve se beneficiar de algumas artimanhas da Ferrari. Haas que está no caminho para ser totalmente comprada pela Gazoo Racing. E a linguagem visual preta e vermelha da Gazoo Racing combinou bastante com o carro da Haas. O carro ficou muito bonito. Curioso que dois carros brancos, né, estão aí no meu topo do tier list. Temos 3 carros predominantemente brancos no grid esse ano, né? Eu preferia que tivessem mais cores. Mas enfim, o carro da Haas tá muito bonito. A Haas não deve brigar ali mais do que um 8º lugar nas corridas. A Haas não tem tanta força para isso de infraestrutura como equipe, né? Mas o motor esse ano deve dar um gásinho a mais pra Haas. E o carro tá sensacional, muito bonito. Vamos falar de Ferrari então? Finalmente falar de Ferrari? Vamos colocar a Ferrari aqui, ó, no bom. Eu gostei dessa Ferrari. Ela me lembra um pouquinho aquela pintura do carro do Niki Lauda, um pouquinho só. Não achei tão feio quanto estão dizendo por aí. Achei que ficou interessante. Talvez colocar um pouco mais de vermelho para baixo aqui, né? Mas enfim, né? Achei que ficou uma pintura aceitávelzinha. Não está horroroso, como todo mundo tá dizendo. Achei a pintura boa. Agora, no caso da Ferrari, né, tirando essa falta de... Como é que fala? Não é anti-aliasing, aliasing, eu não sei como é que pronuncia essa porra de palavra. Tá faltando a renderização aqui, né? Tem uma escadinha esquisita aqui na barbatana, né? Mas enfim, Ferrari, né? Ferrari, ao que tudo indica aí dos rumores, né, que eu vim acompanhando no Ressaca Motor, como eu falo pra vocês, a Ferrari previu um problema nas largadas da Fórmula 1 e a Ferrari se moldou como solução para essas largadas, visto que não quiseram mudar o regulamento quando a Ferrari alertou, não quiseram mudar o regulamento quando o Christian Horner alertou anos atrás. Então, já que não mexeram, a Ferrari se adaptou. Aqui a gente tem aqui, ó, algumas abordagens de asa, né, nesse vídeo. Tem essa daqui, ó, que ela faz o movimento presa na traseira. Essa daqui ela é presa no centro, que é uma linguagem mais da Audi. Tem a da Alpine aqui, né, que ela vem da frente meio que para baixo e para trás, é um jeito muito mais louco. E nós temos a asa da Ferrari, que é uma das coisas que eles mudaram para esse regulamento. Aqui, ó, nós temos aqui, ó. Olha esse movimento, que maluquice, cara. E ela é a asa que mais tá abrindo também. Porque ela não tem a estrutura no meio aqui, ó.
E provavelmente essa escadinha que formou na barbatana, isso aqui também deve fazer parte da composição da aerodinâmica dessa asa completamente maluca, né? Que ela gira... Como é que ela girou aqui, ó? Ela gira daqui pra frente. Ela faz um movimento assim. Nossa, cara, ela dá um backflip. Depois na frenagem ela dá um front flip e volta. Do que estão dizendo que a Ferrari pode ganhar com isso daqui é um efeito paraquedas na frenagem desse movimento de asa aqui. Depois ela fica para a posição normal. É uma asa muito inovadora, é a asa mais inovadora do grid. A FIA já garantiu que essa asa está dentro do regulamento e vamos ver se vai funcionar mesmo, né? Agora, outra coisa que fez da Ferrari a mais rápida no Bahrein e em Barcelona é a questão das largadas. Teste de largada foi muito ruim. Muito ruim. É um problema absurdo isso daqui. Eu vou tentar colocar sem tomar strike. Que foi. Acho que tinha um carro da McLaren que não largou ali, a Mercedes saiu, o Red Bull pra lá, os carros estão mais dentro. O Colapinto rodou sozinho na largada. Não conseguiram largar. Essa aqui foi a primeira. Foi uma tristeza enorme isso daqui. E é um perigo, né? Porque você imagina o cara tá vindo lá de 22º, não consegue desviar a tempo, né? Então já mostrou um problema de largada nessa primeira. E teve uma outra largada também, que é o tal do modo Rocket Launch da Ferrari. Parece que a Ferrari tem um turbocompressor diferente que tá enchendo mais rápido especificamente para a largada, né? Que é onde tá o maior déficit hoje. E o Lewis Hamilton falou que hoje em dia você precisa quase que fazer uma faculdade para aprender a largar esse carro, porque tem múltiplos procedimentos para o carro não entrar no modo stall, né? O anti-stall, né? E parece que o Hamilton fez essa faculdade aí, porque olha esse vídeo. O Hamilton tá aqui, ó. Olha isso. Sumiu e passou todo mundo. Aqui tem um outro ângulo também, ó. Você tem 5 carros na frente dele. A Haas também largou bem porque usa motor Ferrari. E o Hamilton simplesmente passa todo mundo na largada. A Haas passou a Red Bull na largada. A Haas por ter motor Ferrari, né? Então, se isso aqui for o que a gente vai ver lá na Austrália, nós temos uma Ferrari, assim, com um potencial muito grande de brigar por título. Se a Mercedes é a favorita, a segunda favorita pra mim é a Ferrari. Por incrível que pareça. Ferrari, depois de tantos anos de incompetência, parece que agora agiu decentemente. Então vamos ver, né? Lewis Hamilton reclamou um pouquinho do carro, mas também conseguiu ser bem rápido, né? O carro parece que tá mais adaptado para ele. E seria um momento épico pro esporte ver Lewis Hamilton, o maior vencedor de todos os tempos, vencendo mais uma corrida com essa idade dentro do carro da equipe que é a mais vencedora também da Fórmula 1, né? Seria sensacional isso acontecendo. Eu não sou grande torcedor do Hamilton, eu sempre torci mais por Verstappen, mas dado a grandeza do que a gente pode estar vendo aqui, eu torceria para que o Hamilton ganhasse esse título. O 8º título do Hamilton na Ferrari iria quebrar a internet como um todo. Então o carro eu coloco aqui no bom em questão de pintura, né? A gente tá avaliando aqui a questão de pintura e não o ranking de quem vai chegar em primeiro ou não, mas estou com expectativa alta para a Ferrari. A Williams, o carro está apenas feio. Não chega a ficar feio. Acho que poderia ser melhor. Porque você tem a combinação de vários tons diferentes aqui, mas que não comunicam nada, né? Ao mesmo tempo que eu gosto de ver as pinturas mudando um pouco, a Williams muda tanto todo ano com base em seus patrocinadores que meio que não tem uma identidade muito fixa. A única coisa de identidade da Williams que a gente tem é o tom de azul e a Duracell aqui em cima, né, no scoopzinho. Uma coisa que eu achei um pouquinho criativa é essa questão aqui da roleta de cassino, né, na calota, né, mas fora isso, não tem nada muito inspirador aqui na pintura da Williams, eles poderiam se inspirar um pouco mais no passado, né. E a Williams, que supostamente falhou 3 vezes no crash test, não conseguiu participar do primeiro shakedown, a Williams que tá um desastre, mas não deve ser um desastre maior do que a próxima equipe que a gente vai falar aqui. E a Williams, por já ter uma estrutura um pouquinho mais estabelecida, eu acho que a Williams briga ali em 11º, 12º, na frente de Audi, Cadillac, e principalmente a Williams deve andar na frente da última equipe deste vídeo, que ficou bem mais longo do que eu queria, que é a Aston Martin. O carro da Aston Martin é feio, já vou colocar aqui no feio. O carro tá muito feio em questão de pintura, um verde fosco muito mal escolhido, combinado com um azul ciano que também não tá dentro do círculo cromático para combinar com esse verde. Escolha terrível de cores. Primeiro a Aston Martin chocou a Fórmula 1 com um conceito bem mais agressivo, né, do Adrian Newey. Porém,
o carro é uma merda. Não se coloca Fernando Alonso e Honda na mesma equipe. A McLaren já provou que isso não dá certo e a Aston Martin de novo cometendo esse mesmo erro, né? O Alonso toda vez que corre de Honda dá ruim. Fizeram uma apresentação só pro motor da Honda, o que já foi muito estranho. A Honda tava com a Red Bull, disse que ia sair, se arrependeu, disse que ia voltar com a Aston Martin, demitiu parte do pessoal e teve que recomeçar o programa quase que do zero. E aí, no fim das contas, o motor quebra, o carro não anda, quase não conseguiram voltas e ainda por cima estão dizendo que esse motor está 30% mais fraco do que os rivais. É o pior motor do grid, com toda certeza. Não teve nem como testar se o conceito agressivo do Newey funciona ou não, porque o motor é uma bosta. A Honda na Fórmula 1 está de novo naquele mesmo estágio de piada que eles estavam antes de entrar com a Red Bull, né? Nós temos aqui o retorno daquela fatídica McLaren de 2015, né, do GP2 Engine, né? Somando o desastre que é esse carro com o desastre que é as novas largadas, a gente pode realmente ter carros da Fórmula 2 largando mais rápido do que o carro da Aston Martin. Sem sombra de dúvida, a Aston Martin é a maior decepção desse grid. E bom, minha expectativa final para a categoria esse ano é de corridas chatas com o potencial de um título épico do Lewis Hamilton. Eu não vou assistir a primeira corrida porque é na Austrália, eu não vou ficar de madrugada acordado pra poder ver corrida. A primeira corrida que tiver num horário comum, eu vou tentar assistir. Se eu achar chato, eu não vou acompanhar, eu vou ficar vendo só os highlights, o Sakamoto, e vou ficar criticando, que é isso que eu gosto. Eu gosto de consumir a Fórmula 1 pra poder falar mal. Mas é isso. Eu espero ver Hamilton ganhando esse ano, mais até do que o próprio Verstappen. E se o Bortoleto fizer um pontinho, estamos no lucro. Não cobrem ele como se ele fosse o novo Senna. Esses são os meus 3 centavos aí nesse vídeo longo sobre a Fórmula 1. Resumi tudo que eu vi aí na pré-temporada. Esse vídeo então fica por aqui. Se você gostou, deixa aquele like, hype o conteúdo, se possível também, se estiver vendo pelo celular. Se inscreve para não perder os próximos e um salve para os membros que estão aparecendo aqui do lado, fechou? Um abraço e até a próxima. Valeu!